Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo aqui é especial para falar com aquela gestante que me acompanha, que está acompanhando esse processo meu de gestação, ou sobre tudo sobre o parto, essa gestante que está estudando sobre o parto normal e que deseja um parto normal, tá? Eu tenho recebido algumas mensagens e pessoas às vezes vêm falar comigo, mulheres, né? Falando, ai, que legal os vídeos que você faz, né, o seu trabalho com gestante, né, que legal que tá mudando esse conceito pouco a pouco, né, sobre a importância do parto normal e falando-se um pouco mais sobre as questões de muitas intervenções no parto, ou até mesmo muitas cesarianas, que ocorrem aqui no Brasil, muitas vezes sem, na maioria das vezes, né, sem indicação correta e concreta, fisiológica, né, para acontecer. Só que essas mulheres, elas acabam também imaginando que o parto normal, elas acabam idealizando o parto normal e falando, eu gostaria tanto de ter um parto normal, que fosse um parto lindo, um parto isso, um parto aquilo, idealizando, né, romantizando o parto. Então, eu quero dizer para vocês que tá sendo ótimo realmente essas discussões maiores sobre o parto normal, sobre os benefícios dele em cima de um parto cesariana. Tá sendo muito bom que as mulheres estão correndo mais atrás de informação, né, para que elas possam escolher o melhor para elas e para o bebê, em termos de via de parto, e isso está sendo ótimo. Só que a gente também não pode romantizar o trabalho de parto, um trabalho de parto normal, tá? Por quê? Porque, gente, existe a realidade do parto normal. O parto normal, ele não é fácil, tá? Então, a mulher, ela tem que ter uma consciência de que o parto não é fácil, ok? Você pode sim estudar muito, se preparar psicologicamente, fisicamente para o parto. Você pode estar super disposta a passar por esse trabalho de parto, por você e pelo seu bebê. Contratar uma boa equipe de trabalho de parto que respeite, né, o seu plano de parto, que respeite tudo aquilo que você quer dentro do parto, né? Isso é maravilhoso. Mas a mulher, ela precisa entender que o parto, ele pode não ser aquilo que você imaginou. Então, nunca é bom a gente criar muitas expectativas sobre o trabalho de parto. Eu quero assim, 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 eu quero que seja assim, meu sonho é que seja assim. Na verdade, gente, o trabalho de parto, quem vai definir como que ele vai ocorrer é o nosso próprio corpo, né? A fisiologia materna. E às vezes a gente não sabe no que vai dar, né? Muitas vezes a gente não sabe. A gente sabe que na maioria das vezes o parto normal funciona super bem, porque o corpo da mulher foi preparado para isso. Só que existem alguns casos em que o parto normal não vai acontecer. Por exemplo, às vezes o trabalho de parto ele para no meio, às vezes o bebê por algum motivo entra em sofrimento, às vezes motivos desconhecidos, às vezes a gente vai precisar de uma intervenção farmacológica ou não, né, durante o nosso trabalho de parto. Então, tem parto que precisa de poucas intervenções, alguns não precisam de nenhuma e alguns precisam de muitas. E isso a gente só vai saber quando estivermos no trabalho de parto propriamente dito, tá? Então, é muito importante a gente saber que existem essas possibilidades do parto parar, sua dilatação não evoluir num bom tempo, de repente demorar demais, tá? Demorar muitas horas e você ficar super cansada e você simplesmente não conseguir mais. Existem gestantes que têm muita dor durante o trabalho de parto. Geralmente a mulher, ela foi preparada para ter a dor do parto e ela conseguir suportar aquela dor. Hoje a gente tem anestesia, que é bem interessante em algum momento do parto você optar por anestesia, que pode te ajudar bastante no trabalho de parto. Porém, se a anestesia ela pode fazer um outro, ela pode te ajudar a não sentir dor, mas pode de repente atrasar um pouco o seu parto, né? Então existem
uma infinidade de variáveis, né? De coisas que podem acontecer dentro do seu corpo para que o parto normal, às vezes, não ocorra como você gostaria. Às vezes o bebê não desce, né? Mesmo que você faça várias manobras, exercícios, spinning babies, por exemplo. Então, assim, gente, existem várias coisas que podem acontecer que talvez você não vai ter pensado antes, né? E aí não é legal você idealizar, romantizar aquilo que você quer durante o seu trabalho de parto, porque às vezes não vai ocorrer daquela forma que você gostaria e precisa estar tudo bem para você, tá? E para o seu bebê, tá bom? Eu queria passar isso para vocês porque é muito importante. O parto, ele não é fácil, o parto ele tem dor, ele é chato, é um trabalho chatinho, porque não é rápido, né? Principalmente para mulher que tá tendo o primeiro filho, ele costuma demorar em uma média de 12 horas, tá? Claro que varia de mulher para mulher. Existem mulheres que têm partos rápidos, mas essas mulheres são aquela minoria, tá? A gente tem o maior número de mulheres que vão dar à luz, né? Vão ter um parto normal, ok? Mas existe uma porcentagem de 20% de partos normais que vão acabar em cesariana por algum motivo, tá? Então, assim, a cesariana também não é melhor e, assim, ela pode ser tão dolorida quanto um parto normal, por causa da sua recuperação, por causa de pontos, por causa depois do pós-parto, de cuidar do seu bebê depois, né? Então, assim, o processo do parto não é fácil e diria que é chato, sim. E você tem que se conscientizar disso, que probleminhas podem acontecer, intervenções podem acontecer, complicações podem acontecer e você precisa saber de tudo isso, estudar também sobre tudo isso, para que você tenha a sua consciência tranquila, que no dia do seu trabalho de parto, que você entrar no trabalho de parto, você saiba o que esperar, né? E você consiga se entregar para esse momento, seja ele como for, tá bom? Seja ele para dar certo um parto normal, seja ele para ir para uma cesariana. Então tenha a mente aberta sobre isso, estude bastante fisiologia do parto, né? Se você tiver condições, frequente grupos, né, de gestantes. O meu canal aqui também é para falar bastante coisa sobre o parto. Eu tenho um Instagram, @períneo-funcional, onde vocês podem ver vários pontos sobre parto normal e sobre fisioterapia pélvica. Eu deixo meus contatos para perguntar alguma dúvida, né? Então, assim, tenha conhecimento em primeiro lugar e tenha uma mente tranquila com relação a isso, sem romantizar o trabalho de parto, tá bom? Isso que eu queria passar para vocês. Se você está gestante, eu desejo um ótimo parto para você.